Bom dia. Pediram para eu dedicar o shiur, então a primeira coisa para Refuah Shleimah de Rivka Bat Malka, para a elevação da alma de Moshe Ben Yaakov e para a elevação da alma de Yechezkel Ben Yehuda. A gente lê essa parashá, essa semana duas parshiot, Tazria e Metzorah, que são parshiot que eu preciso pessoalmente me esforçar bastante para encontrar ensinamentos que não são parshiot fáceis. São parshiot que descrevem em detalhes uma doença que não existe mais, que não vai existir mais. São cores que a gente não conhece, e se aumentou, e se diminuiu, e se cresceu um pelo, qual é a cor desse pelo, se está impuro, se está puro. Então, não tem uma história, não tem um enigma. Obrigado. Esse é o meu braço direito aqui. Cuidado, hein? Mas Baruch Hashem consegui encontrar algumas coisas muito lindas da Parashá e eu vou colocar todas elas juntas num mesmo tema, que o tema é o seguinte: nessa Parashá o Cohen ele tem que decretar, ele tem que dizer que a pessoa está impura. Se ela estiver impura, ela é como se fosse, Deus nos livre, um morto ambulante. Porque não tem nada mais impuro que um morto. Eu sou Cohen, no cemitério fica complicado de ir, chegar perto, está embaixo do mesmo teto, mas isso eu preciso ir até o local onde está o morto. Aqui, esse Metzorah, aonde ele anda, se você estiver perto, se você estiver embaixo do mesmo teto, tudo fica impuro. Não existe nada parecido com isso, a não ser, Deus nos livre, um próprio corpo morto. Então, o Cohen ele tem que ir lá e decretar essa pessoa como um impuro. E a Torá dá para a gente todos os critérios, quando que é chamado impuro, quando que não, etc. E qual que é o método, o que ele precisa fazer para poder se purificar. Bom, isso não acontece hoje em dia, mas a gente precisa muitas vezes chamar a atenção das pessoas. Se você gosta de alguém realmente, você não deve omitir. Estava conversando justo ontem com alguém sobre a diferença. A pessoa estava tendo uma questão de relacionamento com uma outra pessoa, e eu dei um comentário que eu sou casado com uma americana, inglesa. E tendo vivido nos Estados Unidos, em Israel e outros países, tem um destaque muito grande no Brasil, que é, por um lado, a simpatia, todo mundo é simpático, é muito legal, mas ninguém fala na cara o que ele sente. A pessoa fica enrolando e não fala. Tá aqui o argentino para... Faltou Argentina. Não morou na Argentina. Eu pulei essa parte. A melhor parte. Eu deixo para a cereja do bolo para o final. E o brasileiro fica tentando fazer meio um teatrinho, eu gosto de você, mas não vou falar o que eu estou sentindo, etc. E se você mora em Israel, você fala na cara, resolveu e pronto, continuamos amigos. O Uruguai também é assim, não? O Uruguai não é assim. Então, você precisa, e dentro de um relacionamento, você não pode ficar escondendo os seus sentimentos. Claro, muita coisa a gente pode e deve relevar. Mas se você tem algo de alguém que você gosta, e você enxerga que tem algum problema, você tem que falar pela Torá. Você é obrigado a admoestar, a advertir. Por isso a gente vive em comunidade. Faz parte a gente olhar um pelo outro, e se tem algo do teu filho, por exemplo, que você não chama atenção, você não gosta dele. Você tem que chamar atenção. Se é teu aluno, se é um amigo teu, você tem que chamar atenção. Só que chamar atenção é muito fácil a primeira vez. A segunda vez você já não quer mais, porque a Gemara fala, já na época da Gemara, o sábio ele diz, será que hoje em dia tem alguém que pode dar um puxão de orelha? Pitaco. Por quê? Se eu aponto para você um palito de dente, você me devolve com uma tora na cabeça. Você sabe o que significa isso. Se eu mostro para você que você fez A errado, você vai mostrar para mim que eu sou muito pior e eu faço de A a Z. Porque a gente leva no pessoal e a gente tem dificuldade de enxergar as nossas falhas. Nessa parashá, a gente pode tirar várias lições de como a gente pode tentar, não é fácil, tentar chamar a atenção de outra pessoa, ou mesmo de nós mesmos. Como eu posso olhar as minhas falhas, mas olhar elas de uma maneira que eu possa crescer e não simplesmente me sentir chateado, triste, desmoralizado e não conseguir crescer a partir daí. Então, eu vou pegar umas 4, 5 lições, entre outras que aparecem nessa parashá, de como é feito esse processo, até que você chegue e decreta que a pessoa está impura. E ela vai ter que arcar depois com as consequências disso. Então, como que se faz isso? Então, a primeira coisa, a Torá diz pra gente que você tem que trazer ele, e essa lição eu já comentei outros anos, tem que trazer ele para quem? Cohen. Quem é o Cohen?
Ish HaChesed, a pessoa de bondade. Tem uma alahá, não só que o Cohen, por natureza, ele tem isso que ele herdou de Aaron HaKohen. Se o Cohen não é uma pessoa querida na comunidade, isso eu vi essa semana, ele não deve abençoar Birkat Kohanim. Se ele não é uma pessoa querida na comunidade, ele não deve abençoar. Porque ele pode ser que ele está lá em cima, ao invés de desejar coisas boas, Chas v'Shalom, o contrário. Tov, esqueci a palavra, Uyevorach. Tovain. Tovain, obrigado. Tovain Uyevorach. O que significa isso? Aquele que tem um bom olhar será abençoado. Dizem nossos sábios, aquele que tem um bom olhar, não só que ele vai ser abençoado, ele vai poder abençoar. Isso é uma regra muito bonita, muito interessante. Eu sou Cohen em especial, mas qualquer pessoa, se você deseja alguma coisa de bom coração para outra pessoa, com um bom olhar, sem medo de que ele vai ter mais do que você, deixa ele ter e dá a brachá de coração, a brachá, Bezrat Hashem, vai se concretizar. Tovain, aquele que tem um bom olhar, aquele que não é mesquinho, Hu Yevorach, ele vai ser abençoado e ele pode abençoar outras pessoas. O Cohen já tem isso naturalmente, que ele tem isso por herança de Aaron HaKohen, que ele tinha essa característica de amor, como todo mundo conhece as histórias. Mas, Oev Shalom, Rodev Shalom, a gente falou no Pirkei Avot da semana passada, amava a paz, buscava a paz, promovia a paz, buscava sempre trazer a paz entre as pessoas e por isso ele era muito querido. Então, a primeira lição, se você quer chamar a atenção de alguém, a primeira coisa, antes de você ser um perito, você tem que ser um Cohen. Eu não estou vendendo título, mas a Torá abre esse título para todo mundo, que você pode ser um aluno de Aaron. Você pode aprender de Aaron e realmente quando você quer chamar a atenção de alguém, antes de chamar a atenção, vê se você está fazendo isso por amor ou por inveja. Por amor ou por rancor. Então, antes de qualquer coisa, você precisa realmente ver se você está interessado no bem-estar daquela pessoa. Uma história que me vem à mente, que quando chegou alguém que ele precisava, um diretor de uma yeshiva, ele precisava expulsar o menino, porque o menino cumpriu com todas as condições que ele realmente precisava ser expulso daquela yeshiva. Então, o professor, o diretor da yeshiva, ele foi se aconselhar com o rabino dele, ele falou, olha, com tudo que eu tentei, eu não consigo manter esse menino aqui dentro. Ele falou, tudo bem, não tem problema, mas você tem que garantir o próximo lugar para onde ele vai, que seja o lugar adequado para ele. E esse professor, eu ouvi ele contando, ele falou, eu me preocupei para não simplesmente jogar ele fora, mas achar uma escola que fosse adequada para as necessidades dele, e até hoje, quando ele precisa de alguma coisa, para qual professor ele liga para mim. Mesmo que fui eu que expulsei ele da yeshiva. Porque ele entendeu, ele viu que eu fiz isso por amor, e não fiz isso porque eu não queria sujar o nome da minha instituição. Então, dentro de um relacionamento próximo, a gente tem que, além de amar, que todo mundo às vezes ama, você tem que expressar o teu amor. Eu falei uma vez, tem a passagem de que a Lea, a esposa de Jacob, está escrito que ela era odiada. Você acha que Jacob viveu tantos anos com uma esposa que ele odiava ela? Está escrito, Lea era odiada. Como você explica? Então, uma explicação muito bonita, que não está escrito que Jacob odiava ela. Ela era odiada. Ela se sentia odiada. Por quê? Porque se você mostra que você gosta mais de um do que do outro, o outro não se sente menos amado. Ele se sente odiado. Então, as regras de se sentir amado é diferente de amar. Eu acredito que todos os pais amam seus filhos. Você faria qualquer coisa para o teu filho. A pergunta é, se eu perguntar para o teu filho, ele se sente amado? Você vai ter respostas, talvez não aquela que você gostaria de ouvir. Eu ouvi recentemente uma história muito linda do famoso Rabbi Moshe Feinstein. Ele era o famoso legislador, talvez os maiores legisladores, conhecedores de Torá dos últimos tempos. Ele veio da Europa, veio para os Estados Unidos, se tornou um grande posseiro, uma pessoa extraordinária, não só no conhecimento, que isso ele superava todos, mas também no amor ao próximo dele. E chegou a época, quem contou isso foi o filho dele, já, se eu não me engano era Uven Feinstein, o nome dele. David Feinstein, filho dele. Ele contou de que estava chegando o bar mitzvah do neto desse grão rabino, filho de David Feinstein. E aí estava todo mundo muito feliz, porque o grão rabino ia vir visitar aquela cidade, estava todo mundo já empolgado, o grande rabino está vindo aqui. Chegou uma semana antes do bar mitzvah,
E o rabino, o avô, ele ligou para o filho e falou, olha, lamento muito, não vou poder estar no bar mitzvah do teu filho. Surgiu uma questão da comunidade, eu preciso estar numa reunião importante, eu não vou poder estar. E aí o filho aceitou. E ele avisou a cidade, ele avisou todo mundo, lamento muito. Até que alguém chegou e falou para ele, mas peraí, teu pai não te ama? Bar mitzvah do neto dele? As obrigações dele comunitárias são mais importantes. É uma questão que qualquer pessoa com cargo comunitário tem que todo dia lidar. Minha família, sinagoga, meu trabalho, comunidade. É algo difícil. Ele não ama você? Como assim? Bar mitzvah do neto dele. E ele falou, eu nunca vou ter essa dúvida se o meu pai me ama ou não me ama. Se ele optou por não vir, tenho certeza que a decisão dele é a correta. Como você sabe que ele te ama? Falou, olha, eu me sentia sempre amado quando crescendo. E eu vou te dar o exemplo. Quando eu acordava de manhã, no inverno, meu pai, ele acordava mais cedo, ele pegava minhas roupas do uniforme que ia levar para a escola e ele colocava em cima do aquecedor. E quando ele me acordava, ele me vestia dentro das cobertas para eu não passar frio. Então eu tenho certeza que meu pai fez isso, não é por falta de amor. Eu não sei se dá para fazer isso aqui no Brasil, a criança vai ficar com calor, porque aqui não tem esse inverno. Mas o ponto é, para ele, essa foi a forma dele se sentir amado. Tem gente que talvez para ele isso não vai ser suficiente. Mas a pergunta é, aquela pessoa que você está chamando a atenção dela, ela sente que você é um Cohen? Ela sente abençoada por você, assim como o Cohen vai lá na frente e abençoa? A pessoa tem que sentir que você está fazendo por amor. Não só que você vai dizer, olha, eu gosto muito de você, por isso, manda ver. Não, você realmente demonstra e você sabe que a pessoa se sente amada. Esse já é um passo bastante difícil. Então, se você quer, primeira coisa, chamar a atenção de alguém, primeiro ame ela incondicionalmente, bastante, para depois você pensar como é que você vai falar, se é que vai falar alguma coisa. Esse é o Cohen. Fácil? Fase número 1. Passamos da primeira fase, você ama a pessoa e a pessoa se sente amada. Ponto número 2. A pessoa fala o seguinte, essa pessoa que ele está com essa mancha, com essa tal da Metzorá, lepra, o possível Metzorá, a Torá fala, Adam que é Beor Besaró. O que é Adam? Homem. Em hebraico tem vários termos para se referir ao homem. Adam, Enosh, Gever. Adam é o termo mais, obrigado, é o nome mais elevado, mais adequado. Adam. Porque vem da palavra Adamá, que é terra, mas vem da palavra Domé, que significa Adme Laelion. O homem, ele tem o potencial de se comparar, de se igualar a Hashem. Nós fomos criados à imagem dele. Então tem vários nomes, cada nome se refere a uma característica diferente do ser humano, mas Adam é o mais elevado. Se a pessoa tem Metzorá, você diria que ele é um cara elevado ou que ele é um cara baixo? Que falou Lashon Hará e fez outras coisas que está descrito lá que trazem essa doença. Teoricamente, um cara baixo. Então, uma explicação clássica é que hoje em dia a gente não tem mais essa Metzorá. Por quê? A gente não fala mais Lashon Hará. Por isso? Não tem mais Lashon Hará hoje em dia. Com certeza não. Olha, esse é um cara... Você é Cohen, não? Quase. Candidato. E a resposta não é porque a gente não tem Lashon Hará, infelizmente, mas é porque para você ter esse efeito imediato na pele, você tinha que estar num nível espiritual elevado. Assim como a pessoa que ela tem uma dieta que ele não cuida do que ele come, então ele pode comer mais um almoço, mais um jantar, de qualquer coisa, não vai mudar nada. A pessoa que é muito rígido na sua dieta, imediatamente a pele dele vai começar a ter algum tipo de alergia. Porque se a pessoa está num nível espiritual elevado, como ele estava no deserto, a Miriam Tzadeket profetiza, falou uma coisa de Moshe com a melhor das intenções, imediatamente a pele dela ficou já afligida com essa Metzorá. Então, para ter Metzorá, você precisa estar num nível espiritual elevado. Essa é uma explicação, mas eu vi uma segunda explicação. Fala. Ontem surgiu essa dúvida, se a pessoa poderia até morrer por causa de Metzorá ou não, era só... É uma pergunta muito interessante que eu estava vendo esses dias, que a Metzorá da pessoa, por um lado a Torá chama Venirpá, que ele vai se curar. Porque apesar de ser algo espiritual totalmente, ela acabava tomando uma forma física, diferente de uma Metzorá que aparecia, por exemplo, na casa. Uma mancha na casa,
É uma coisa espiritual. Não tem como dizer que a casa ficou doente ou a roupa ficou doente. Mas a pessoa era mais ou menos uma mescla. Então eu não sei se a pessoa realmente podia morrer por causa dela, mas se tornava uma doença. Era uma média entre algo espiritual e até algo físico, porque a Torá usa a expressão venir pairis, será curado. E aí, a segunda explicação, por que usa a palavra Adam? Porque se você quer dizer para a pessoa, você tem algo de errado, primeiro você tem que enxergar nela que ela é Adam. O que é Adam? Algo especial. Se você vir e falar para a pessoa, eu vou dar um exemplo antes disso, um exemplo simples. Está andando na rua, você vê um drogado, infelizmente, a gente vê por aí, e está lá caído. Fala, poxa, as unhas deles não estão cortadas bonitas. Alguém vai fazer esse tipo de comentário? Que a unha dele não está cortada bonita? Você não está preocupado com isso. Tem muita coisa antes de você olhar para a unha dele. Agora, de um cara que veio para o trabalho, ele está arrumadinho, está bonitinho, você vê que a unha dele não está arrumada, aí você pode achar que está estranho. Se você vira para a pessoa e fala, você é um lixo, Deus nos livre, você não tem com quem falar. Porque se eu já sou um lixo mesmo, minha unha, minha roupa, já não faz diferença nenhuma. Olha essa história daquele cara que, infelizmente, caiu na bebida. E sempre a família tentava convencer ele, de todas as formas. E aí um dia eles passam na rua, ele estava sóbrio, justo. E eles veem um cara jogado na rua, todo bêbado, deitado no lixo. Fala, olha aí, olha como você fica. É isso que você quer repetir? Fazer de novo? Aí ele falou, só um minutinho. Ele vai até aquele cara que está lá deitado, e faz um segredo para ele. Ele falou, o que você falou com ele? Eu queria saber qual marca que ele tomou. Adam, você precisa olhar para a pessoa como ser humano. Dizem que o Michelangelo, perguntavam como que ele conseguia fazer as esculturas maravilhosas dele. Então ele falou, para mim é fácil. Eu vejo um bloco de pedra, eu vejo o anjo, o formato de um anjo. Depois só preciso talhar fora as partes que não são o anjo. Fácil. Consegue fazer igual? Ele conseguia olhar num bloco de pedra o anjo. Ele só precisava tirar fora e aí pronto, ficava o anjo. Será que a gente é capaz de olhar o anjo que está dentro daquele menino que foi expulso da Yeshiva? O anjo que está dentro daquela pessoa que a gente convive? E você vê que não é um grande anjo. Pelo menos não aparenta ser aquele anjo. E você é capaz de olhar e falar, Adam, antes de eu falar que você tem um problema, primeiro eu preciso enxergar o Adam. Primeiro, a gente falou, o Cohen precisa ser uma pessoa que ama e o outro se sente amado, e ainda eu considero aquela pessoa, porque se eu olho para ela como uma pessoa só com falhas, então não vai adiantar nada, é mais uma falha, mais uma coisa que você me fala e me chama atenção, não vai adiantar nada. Você é um cara fantástico, você é um cara maravilhoso, tão inteligente, tão competente, eu só queria te chamar a atenção a um detalhe, eu acho que pode melhorar para ajudar ainda mais você na tua vida. Lição número 2. Faz sentido? Faz. E se a pessoa não quer correr risco? Fala, pô, do jeito que tá, ela tá muito minha amiga, mas eu tenho certeza que se eu falar alguma coisa... Não vai dar certo. A coisa vai piorar. Vai desandar. Então, o problema talvez, que você ainda não ama ela o suficiente ou não se sente amado o suficiente. Porque se você ama alguém, você tem que ser capaz de falar para ela o que você realmente sente. É uma proximidade que você precisa desenvolver. Talvez, está escrito, por exemplo, para você fazer o Riach etamiter, a Torá fala, advirta o seu amigo, tem que ser seu amigo. Tem que ser alguém que está no mesmo nível que você, alguém que está próximo de você. Se a pessoa está muito distante, não adianta. Tem aquele exemplo que eu dei algumas semanas atrás. Aquele cara que você vê alguém batendo na outra pessoa, você fica com pena. Mas antigamente até hoje você tem aquela vassourinha, o cara vai na sauna, ele paga para o cara bater em cima dele. Qual a diferença? Então, se você esquenta a pessoa, o corpo está quente, de repente é até gostoso quando ele está lá te batendo com aquela vassourinha. Se eu pegar alguém na rua e começar a bater nele, então primeiro você tem que esquentar a pessoa. Primeiro ela tem que sentir o calor. Depois que a pessoa já tem aquele calor, ele até vai pedir para você. Difícil, não é fácil. Mais um ponto muito bonito. A Torá fala pra gente, essa passagem eu estudei essa semana, está ficando um shiur muito lindo. Um dos sinais que a Torá fala sobre a Metzorá
Eu nunca tinha ouvido uma explicação sobre isso. Está escrito o seguinte: o mareio amok minaor. E a aparência daquela mancha é mais profunda do que a pele. Eu não sei exatamente como. O Rashi, inclusive, ele também fala, não sei exatamente como que é isso. Ele faz um comentário desses. Se você olhar a pele e olhar aquela mancha, parece que a mancha ela está afundada. Então, dependendo da cor e etc., esse é um dos sinais da impureza. Hã? Tipo 3D, assim. Mas não sei como que isso, como que é exatamente, mas é o que está escrito. A aparência é mais profunda. Qual é a lição que a gente pode tirar dessa passagem? Eu vi uma explicação muito linda, que é o seguinte: às vezes você está com um problema, parece que esse problema acabou o mundo. Parece que é um problema profundo que te atacou até... De repente você vai para o Cohen, o problema sumiu. Ele te dá uma resposta. Você falou antes do Cohen, é um rabino? Quem comentou? O Cohen pode ser um rabino? Pode ser alguém que a Torá fala para você, você tem que buscar ter um rabino, ter um professor, ter alguém que vai poder te orientar. Às vezes a impureza ela parte do princípio que você acha que ela está muito profunda. E você não foi capaz de conversar com alguma outra pessoa. De repente, quando você vai e traz para uma outra pessoa, ele fala, mas isso é simples. Eu vejo isso todo dia, eu sou Cohen. Todo dia tem fila aqui atrás de mim, procurando. Essa aqui é fácil. Toma um Tilenol, resolveu. Faz A, B, C, resolveu. Às vezes a gente carrega um problema dentro do nosso coração por anos e a solução é um instante. Se você for a pessoa certa. A Torá fala, vai para o Cohen, procura o Cohen, e às vezes a aparência é que ela está mais profunda, mas não necessariamente. A gente conhece aquela passagem de que quando chegou o sogro de Moshe, falou para ele, olha, eu tenho uma ideia revolucionária. Eu estou vendo que você está trabalhando muito. Está muito difícil. Todo mundo fica em cima de você o dia inteiro, pedindo brachá, orientação, alahá. Não dá. Eu quero que você estabeleça um sistema. E esse sistema se chama delegar. Já ouviu falar? Grande novidade. E a Torá fala que isso foi uma novidade incrível, e o nome da Parashá é Itró, porque ele trouxe essa novidade. Pergunta a vocês. Claro, se você não consegue fazer sozinho, o que você faz? Você distribui. Se você tem responsabilidade, você terceiriza, você consegue. Por que Moshe Rabbeinu não tinha feito isso antes? E uma das respostas é que o método de Moshe Rabbeinu era diferente de qualquer outra pessoa. Você passava na fila de Moshe, ele olhava para você, ele piscou, sumiu. Você passa na frente do Moshe, com um problema, ele dá uma brachá, sumiu. Eu estou com um problema com meu vizinho. Você olha para o Moshe e fala, eu? Problema com o vizinho? Como pode ser? Eu vou ficar brigando por essas besteiras? Olha aqui esse homem de Deus. Você olhava para ele, sumiu. Então, era muita gente. Mas o jeito que ele resolvia era Moshe. Você olha para ele, você chegava perto, a mesma coisa, o Beit HaMikdash. A pessoa ia no Beit HaMikdash, as coisas sumiam. Quando você coloca a luz, de repente toda aquela escuridão ela se dissipa. Moshe Rabbeinu tinha essa luz, por isso que ele não queria delegar. Mas Yitro falou para ele, você não é o único. Amanhã depois você não vai estar aqui. A gente precisa colocar um sistema que ele vai funcionar. E realmente foi assim que ele fez. Mas o que Moshe Rabbeinu ele fazia, o método dele era completamente diferente. Imagina você chegar perto de um tzadik, de repente todos aqueles teus problemas já não são mais problemas. Você achou que era um problema. Então diz a Torá, amok minaor. Parece que ele está mais profundo e às vezes ele não é. E esse é o papel também do Cohen. Esse papel não é exclusivo para um rabino ou para um Cohen. A Torá está dando orientações para todos nós. Às vezes tem alguém que está do teu lado, você vê que ele está sofrendo de algum problema e você tem a solução. Não, mas não vou falar, talvez ele vai se ofender. Tipicamente brasileiro. Não vou falar, talvez ele vai se ofender. Talvez ele não vai se ofender, você vai resolver o problema dele. Talvez o cara está carregando um problema e você sabe, eu não vou meter na vida dele, eu estou vendo que ele tem um problema. Eu tenho um médico que vai ajudar. Tudo bem, às vezes a gente se mete demais na vida do outro, concordo. Mas às vezes eu posso dar uma sugestão, olha, aconteceu comigo a mesma coisa, eu fui lá, fiz A, B, C. Se você, a pessoa sente que faz isso por amor, na pior das hipóteses, ela fala, não, obrigado. Mas a gente não quer me meter. Se você viu alguma coisa, fala alguma coisa. Tem que saber como falar. Achei que acabou.
Acabou não, tem muito mais ainda. Não, Pra gente achar... Não, Né? Não silêncio, acaba, é a vida inteira. Mas eu silêncio. vou concluir por aqui. Então vamos lá. Quais são algumas das mensagens que a gente pode tirar dessa paraxá, que fala sobre uma doença que não existe mais hoje em dia, não vai existir. Então, alguns sinais, algumas dicas de como a gente pode e deve, eventualmente, dar um pitaco para outra pessoa. Primeira, tem que vir de um Cohen. Significa, tem que vir de alguém que representa amor e a pessoa precisa sentir o seu amor. Número 2, você tem que olhar para a pessoa e mostrar para ela como você acredita nela, como você enxerga o anjo que está dentro dela. E não falar que ele é o contrário de um anjo, e aí ele vai se sentir desmoralizado, não vai adiantar nada. Lembrando que essas regras funcionam para nós mesmos. A autocrítica, que ela é muito alta às vezes na nossa cabeça. Então você olhar para si mesmo, eu sou uma parte de Hashem. Hashem me colocou nesse mundo. Eu tenho uma função. Antes de qualquer crítica. Olha quantas coisas boas a gente fala todo dia de manhã. Rabai Munatech. Hashem, ele confia em mim todo dia. Se eu acordei, quer dizer que ele confia. Quer dizer que vale a pena eu estar aqui. Então eu não posso me sentir desmoralizado. E aí eu olho então, número 1, é com amor. Número 2, eu olho e desperto a pessoa que está dentro dele, o Adam, a melhor parte dele. Depois, por último, eu falei que você, às vezes, acha que um problema é profundo e o problema, às vezes, não é tão profundo. Terminar com uma última ideia de que a Torá fala pra gente, em determinado passo, que o Cohen ele tem que olhar para a mancha e o Cohen tem que olhar para a pessoa. E uma explicação muito bonita é que quando você vai usar, por exemplo, o que aconteceu comigo semana passada, estava voltando do cemitério, teve um enterro semana passada, no domingo, e aí meu carro já não estava muito bom. O ar-condicionado ele só funcionava quando eu acelerava. Aí quando parou, eu parava, eu colocava no ponto morto e ia acelerando. E fui jogando para frente o problema. Aí na sexta-feira eu cheguei em casa, estava com um barulho horrível. Aí falei, na quinta-feira, falei para minha esposa, bom, parou, vou parar, vou chamar o mecânico. Aí domingo tinha enterro, falei, vamos mais um, vai, não vai acontecer nada. Aí eu fui, na ida foi. Na volta, o carro morreu uma vez. Aí eu liguei de novo, aí foi. Morreu de novo. Ele não podia parar, se parava no farol vermelho ele morria. Lembra, os carros antigos acontecia mais isso. Na terceira vez não ligou mais, eu fiquei parado lá na Teodoro Sampaio, até que veio o guincho, Baruch Hashem, resolveu. Não dá pra gente tentar ficar olhando só, não, o ar-condicionado não tá funcionando. Se o ar-condicionado não tá funcionando, era porque o radiador estava furado. E se o radiador estava furado, é porque, não sei lá, o que a parte do motor estava esquentando demais e não sei, alguma outra coisa lá que estava acontecendo que eu não entendo nada. Mas quando a gente olha para um problema, eu não posso olhar só para o ar-condicionado. Eu tenho que olhar para o todo. Se eu quero ajudar uma pessoa, eu tenho que olhar como é aquele problema à luz de todo o resto. Não só que eu vou olhar a parte boa dele. Vamos ver se esse problema realmente reflete quem ele é. Vamos ver esse problema dentro de todo o contexto. Não dá pra gente olhar só o sintoma. Você tem que olhar a pessoa como um todo. Se você olhar as palavras que a Torá usa, a Torá fala, você tem que olhar para a mancha e você tem que olhar para a pessoa. Então não adianta só você olhar para aquele detalhe. Então a gente tira algumas lições dessa paraxá, tem muito mais. Mas se a gente puder aplicar pelo menos algumas delas no nosso dia a dia, nossa autocrítica, na crítica ao próximo, já vai ajudar a gente bastante. E Mashiach, está escrito que ele é Metzorá, porque ele carrega as nossas aflições, e Bezrat Hashem que ele chega em breve. Hazak Baruch.